poder da fé. Eu pergunto a vocês, não precisa responder, apenas peço para que pensem e sintam de verdade essas perguntas. A fé tem realmente todo o poder que se acredita a ela? A fé está sempre vinculada a algum tipo de religião? O que pensa a ciência sobre o auxílio da fé? Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, que nascemos, vivemos e retornaremos ao plano espiritual. Só para deixar claro a todos, bem tranquilos e serenos, não morremos. Somos todos um ser trino. O que significa ser trino? Significa que somos dotados de um corpo material, o qual as doenças se manifestam. Possuímos um perispírito, que é o molde do corpo material, e um corpo principal, chamado de espírito imortal. O corpo físico sofre um processo inevitável de desgaste a partir do momento que nascemos. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. A energia que esse corpo traz se esgota com o passar do tempo. É interessante ressaltar que não somos o ser material que nos acostumamos ver todos os dias diante do espelho, mas sim um espírito imortal que habita temporariamente esse corpo material. Para quê? Para o aperfeiçoamento, para reparar os erros, para praticar as leis divinas, as leis morais. Afinal, somos seres imperfeitos, encarnados na Terra, para passarmos por expiações e provas. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, para ter fé é preciso compreender aquilo em que você acredita. Sem compreensão, não há fé verdadeira, só uma aceitação cega, sem utilidade. A fé, meus irmãos, está em cada um de nós. Em alguns é latente e vivo e extremamente presente. Você acredita, você confia. Em outros, ainda é pouco acreditado. Às vezes tem provas da existência, mas acaba caindo no esquecimento, passa desapercebido, até mesmo ignora. Voltando então à primeira pergunta que fiz, a fé tem realmente todo o poder que se acredita a ela? Isso cada um pode responder de uma forma. Afinal de contas, ela está em você. Mais presente ou não, mas está. Somos seres individuais. Cada um tem o seu passado, seus erros, suas provações, a sua evolução espiritual. Tem um episódio, numa das passagens de Jesus, no livro A Cura pela Fé, e é a respeito de Natanael ben Elias, um ex-paralítico. Este homem vivia entravado numa cama, com uma paralisia, com febres constantes, preso, vítima de uma extrema miséria física e moral. Mas sabendo que Jesus iria estar presente,
ali próximo da sua casa, e imediatamente ele conseguiu uma forma de ir até a sua casa, ou a esta casa que Jesus estava, porque ele confiava em Jesus, ele acreditava na sua cura, ele tinha fé. E ele foi levado até este local. Só que, como todos nós sabemos, aonde Jesus está, existe sempre um aglomerado de pessoas querendo tocá-lo, querendo vê-lo, querendo ouvi-lo. Mas assim mesmo, Natanael arrumou uma forma de ir até esse local. E através de amigos que o levaram em sua própria cama pelas ruas, mas chegando lá, presenciou aquela multidão e não tinha como ir adentrar a casa. Imediatamente, eles tiraram uma parte do teto desta casa onde Jesus estava. E por cima do telhado de sapê, eles desceram com cordas o Natanael em cima de uma cama. E Natanael recebeu as bênçãos de Jesus. E através da sua fé, ele foi curado. Só que, para o espanto de todos que ali estavam, assim que Jesus o curou, imediatamente ele saiu para comemorar pelas ruas. E foi diretamente para uma taberna para beber e comemorar com as mulheres da vida que ali estavam. Muitos ficaram chocados com aquilo, mas Jesus, percebendo, logo disse que ele somente havia sido curado porque ele já havia resgatado tudo aquilo que ele devia. Mas Jesus deixou claro: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Então eu pergunto, o fato ocorrido foi um milagre? Não, pois milagres na concepção espírita não existe, porque implicaria na modificação das leis divinas absolutamente perfeitas. Aquilo que é perfeito não necessita de mudanças. Jesus já dizia: tua fé te curou. Tanto é que, se pegarmos 2 pacientes com a mesma enfermidade, possa ser que um seja curado e o outro não, porque pode faltar o estado de confiança, pode faltar a fé. Vamos para a segunda pergunta. A fé está sempre vinculada a uma religião? Não. Como foi dito anteriormente, a fé depende de cada um de nós. Podemos ser espíritas, umbandistas, evangélicos, católicos, não importa. Nossa fé não está vinculada a um espaço físico ou a uma determinada pessoa ou figura, e sim a nós mesmos. Sendo assim, aonde estivermos, a fé se fará presente, se assim a desejarmos. Alcançaremos o que desejamos se for do nosso merecimento naquele momento. Sim, porque nossos merecimentos somente ocorrem quando o Pai assim o desejar ou permitir, pois o seu tempo espiritual é muito diferente do nosso tempo terrestre, do nosso tempo mundano. Precisamos ter paciência e calma. Não podemos esquecer da nossa evolução. Precisamos deixar claro também que somente tendo a fé não é o suficiente para recebermos aquilo que desejamos.
há necessidade de que seja feita uma mudança completa em nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas condutas, a famosa reforma íntima. Pois não adianta se encher de fé e levar uma vida repleta de ódio, discórdia, de mentiras, de desejos mundanos. Tudo faz parte de um processo, e este processo é muito mais complexo do que se imagina. Quando chegamos num centro ou qualquer outro local onde vamos procurar ajuda, precisamos entender que necessitamos ficar em paz, realizarmos uma reflexão daquilo que fomos buscar, nos ligarmos com um plano superior maior, através do pensamento, da prece, e deixando de lado tudo aquilo que não irá me auxiliar naquele momento. Tenhamos ciências de que os nossos problemas são nossos. Muitas vezes necessitamos de ajuda, de apoio, para que possamos nos fortalecer para resolvermos tudo aquilo que nos incomoda. Mas somente conseguiremos se for do nosso merecimento e se eu tiver a fé. Pois, se continuarmos ligados nas angústias vividas, estaremos aqui, mas com a mente junto das situações que não queremos. André Luiz, através de Chico, explica que a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Havendo o espírito agido erroneamente nesta ou naquele outro setor da experiência evolutiva, o corpo espiritual trará consigo desequilíbrios e distonias que a predispõem à instalação de determinadas enfermidades. Joana de Ângeles também dizia que toda e qualquer enfermidade orgânica tem procedência nos recessos íntimos da alma. Um espírito que esteja enfermo pelos erros cometidos, pela prática do mal, pela consciência endividada com a culpa, ao emprestar um novo corpo através da reencarnação, transporta para esse corpo todos os problemas no seu espírito. Não há necessidade de um espírito doente habitar um corpo são. Não há possibilidade de um espírito doente habitar um corpo são e não deixá-lo doente. Os dois corpos vivem num relacionamento muito íntimo por muitos e muitos anos e trocam influências. Quando ingerimos um medicamento, eles atuarão no corpo físico, mas não conseguem desenvolver a saúde espiritual. Já o medicamento da alma, através da fé, das preces, das orações, este sim será administrado pelo exercício do bem. Concluímos que este medicamento do corpo não cura o espírito, mas o medicamento do espírito cura também o corpo através da prática do bem. Em qualquer enfermidade, o restabelecimento da saúde é um trabalho exclusivo dos interessados, no sentido de suas reformas interiores, para banir as zonas vibratórias desequilibradas pelos procedimentos errôneos que temos em nosso estrado evolutivo. Segundo nos ensina Allan Kardec, o perispírito é o molde de que se utiliza o espírito para formar um corpo. Quando o espírito atinge a um determinado nível de evolução, o perispírito se integra ao espírito e já não há mais a necessidade da reencarnação
pelo menos nesse planeta. Para finalizarmos, vamos falar da terceira pergunta que pensa a ciência sobre o auxílio da fé. Albert Einstein dizia que a ciência sem a religião é paralítica e a religião sem a ciência é cega. Sócrates e Platão diziam: se os medicamentos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. A ciência pode ter sido uma pedra na religião, assim como a religião já foi uma pedra no sapato da ciência. Mas vemos que muitos se uniram às duas ciências para trazerem às pessoas a transparência, a necessidade de caminharem juntas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, paciente, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A calma na luta é sempre um sinal de esforço, de força e confiança. Quando se fala em fé, não devemos transformá-la em sinônimo de religião. Tenhamos certeza de que, através da fé, de nossa reforma íntima, das nossas orações, de nossas preces, da purificação dos nossos pensamentos, das nossas ações, a prática do bem nos proporcionará, com certeza, a tranquilidade, a serenidade, para que possamos viver mais tranquilos, mais felizes e muito mais amados. Como dizia Jesus, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. O amor é a principal lei divina do nosso Mestre e de nosso Pai. Ela remove montanhas, ela salva vidas, ela cura pessoas. O amor é perfeito e faz parte integrante de nossa vida terrena e principalmente de nossa vida espiritual. Sejamos felizes e coloquemos em tudo o que façamos o amor. Pensemos antes de agir, para que não magoemos aqueles que estão necessitando, a todos aqueles que estão necessitando, naquele momento, de uma atenção maior. Que todos fiquem em paz, em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.